Witold Pilecki, o homem que entrou em Auschwitz por vontade própria. Em setembro de 1940, o combatente da resistência clandestina polonesa Witold Pilecki realizou um ato monumental de bravura. Ofereceu-se como voluntário para ser preso pelas forças nazistas que ocupavam a Polônia, na expectativa de ser encarcerado no campo de concentração de Auschwitz. Na época, a recém-construída instalação nazista no sul da Polônia ainda não havia assumido sua forma definitiva como o campo de extermínio seminal de Adolf Hitler. O centro de internação funcionava mais como uma prisão para criminosos alemães condenados, um pequeno número de judeus e opositores poloneses, incluindo membros do exército secreto polonês, a organização de Pilecki. Contudo, desde seus primeiros dias, Auschwitz carregava a reputação de extrema brutalidade. A resistência polonesa inicialmente esperava libertar Auschwitz de dentro dos muros do campo. A rede clandestina selecionou Pilecki, um veterano de 39 anos e fervoroso nacionalista polonês, para se infiltrar em Auschwitz, relatar suas operações e organizar os outros prisioneiros com o objetivo de derrubar os superintendentes alemães do campo. Pilecki, chefe de gabinete do exército secreto, executou essa missão desesperada durante 2 anos e meio. Embora os combatentes da resistência polonesa não tenham conseguido incapacitar a operação nazista, Pilecki e seus companheiros contrabandearam relatórios descritivos para fora da instalação enquanto ela se transformava na mais hedionda fábrica de morte da Europa, onde mais de 1,1 milhão de pessoas morreram, quase 1 milhão delas judias. Ao longo de 1942, Pilecki compreendeu corretamente por que os nazistas estavam ampliando o complexo do campo, adicionando câmaras de gás e crematórios. Ele insistiu repetidamente com o governo polonês no exílio em Londres para que convencesse a Força Aérea Real do Reino Unido a bombardear Auschwitz, mesmo que isso significasse matar vítimas inocentes no campo, incluindo ele próprio. Os relatos de Pilecki forneceram algumas das primeiras evidências dos campos de extermínio nazistas e sua função no que os nazistas denominaram solução final, ou o extermínio dos judeus da Europa, conhecido desde então como o Holocausto. As credenciais de Pilecki o tornavam um candidato lógico para este trabalho árduo de subterfúgio e sabotagem. Nascido em 1901, filho de católicos poloneses patriotas que viviam no Império Russo, o jovem Pilecki serviu de batedor para as unidades de autodefesa polonesas durante a Primeira Guerra Mundial. Após o fim do conflito global em 1918, ele lutou em uma unidade de cavalaria na Guerra Polaco-Soviética, um conflito de 1919 a 1921 entre as forças nacionalistas polonesas e o Exército Vermelho Soviético, por territórios nas atuais Ucrânia e Bielorrússia. Enquanto servia como oficial da reserva em meados da década de 1925, ele assumiu a propriedade de sua família e, em 1931, casou-se com a professora primária Maria Ostrovska. O casal teve 2 filhos. Pilecki pintava e escrevia poesia em seu tempo livre. Mas a máquina de guerra de Hitler destruiu a harmonia da família. Em 1º de setembro de 1939, os nazistas invadiram a Polônia e 2 semanas depois, os soviéticos atacaram pelo leste. Pilecki mobilizou uma unidade de reserva de homens locais que ele havia treinado durante o verão, mas a maioria deles eram camponeses que nunca tinham visto combate ou disparado uma arma em uma situação de fúria, escreve o jornalista Jack Fairweather em O Voluntário, um homem, um exército clandestino e a missão secreta para destruir Auschwitz. Em mais de um mês, o exército polonês foi derrotado e a Polônia ficou sob ocupação nazista e soviética. Pilecki, assim como milhares de outros soldados e civis poloneses, juntou-se a uma resistência clandestina que lutou contra os ocupantes, a partir de florestas, sistemas de esgoto e porões, conforme observam uma exposição permanente sobre a vida de Pilecki no Instituto Pilecki em Berlim. Os nazistas enfrentaram a resistência polonesa com uma campanha de terror prodigiosa. Seu plano era assassinar ou forçar os poloneses, que consideravam racialmente inferiores, a fugir para abrir território da Polônia à expansão alemã.
Os judeus poloneses foram grande parte confinados em bairros isolados por muros, como o notório gueto de Varsóvia, o maior do gênero na Europa. As prisões em massa, inicialmente de poloneses não judeus, levaram os nazistas a construir novos campos de prisioneiros ou reformar estruturas existentes, como o antigo quartel militar em Oswiecim, na Polônia, que se tornou o campo de concentração de Auschwitz em junho de 1940. A cínica injunção Arbeit macht frei, ou o trabalho liberta, pairava sobre o portão de entrada. O movimento de resistência polonês não tinha como saber o que Auschwitz se tornaria, mas tinha um interesse genuíno em saber o que acontecia lá dentro. Afirma o historiador Joachim Bühler, diretor do Instituto Washington de Estudos do Holocausto em Viena. A resistência polonesa inicialmente infiltrou diversas instalações nazistas, incluindo o gueto de Varsóvia, onde repassou informações sobre as condições desastrosas e as mortes em massa dos judeus de Varsóvia. A escolha de Pilek para liderar a missão de alto risco não se baseou apenas em suas qualificações. Uma luta interna dentro do exército secreto polonês permitiu que um de seus rivais o indicasse para o cargo, mas a decisão final cabia a Pilek, e ele ponderou por dias. As implicações para sua família poderiam ser graves se ele fosse exposto como guerrilheiro. Então ele tomou a iniciativa. Dei adeus a tudo o que até então conhecia nesta terra e entrei em algo que aparentemente não pertencia mais a ela, escreveu ele mais tarde. Em 19 de setembro de 1940, Pilek foi preso durante uma blitz de polícia em Varsóvia. Ele não foi executado imediatamente, como aconteceu com alguns prisioneiros poloneses, mas sim transferido para o campo de concentração de Auschwitz 2 dias depois. A ficha de Pilek, número 4859, mostra a identidade falsa que ele apresentou ao chegar ao campo, usando os documentos de tal Tomasz Serafiński, um advogado polonês nascido em Varsóvia em 1902. A ficha inclui fotos de Pilek vestindo o uniforme de prisão azul cobalto e branco, tiradas de 3 ângulos diferentes. Sua cabeça raspada acentua a testa alta, o nariz aquilino e as sobrancelhas espessas. Entre os trabalhos de Pilek no campo de concentração estava o trabalho braçal nos campos, onde ele labutava no início do inverno usando tamancos de madeira, sem chapéu ou meias. Outra tarefa era isolar o único crematório do campo, que incinerava os mortos do dia. Ele podia queimar 70 cadáveres em 24 horas, muito menos do que os 4.000 a 8.000 corpos cremados diariamente nos 4 crematórios de Birkenau em junho de 1933. Em certo momento, Pilek ajudou a construir uma casa adjacente ao campo, onde o comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, e sua família residiam, como retratado no filme ganhador do Oscar de 2023, Zona de Interesse. Os guardas trataram os poloneses com brutalidade. Eles eram intimidados, espancados, humilhados, torturados e fuzilados, com os trabalhadores produtivos amontoados uns sobre os outros nos imundos barracões de pedra, separados dos prisioneiros judeus, cujo número crescia cada vez mais. O objetivo era quebrar os cerca de 5.000 detentos, gravando em suas mentes que qualquer tipo de resistência era inútil. A doutrinação começou no momento em que os prisioneiros chegavam. Tivemos as cabeças e corpos raspados, escreveu Pilek. Foi aqui que meus 2 primeiros dentes foram tirados, porque eu estava carregando o número de registro na mão, em vez nos dentes. Levei uma pancada no queixo com uma barra pesada. As violações das regras que poderiam resultar em um bespancamento ou algo pior eram inumeráveis. Conversar, fumar, mover-se muito devagar, correr na direção errada, vadiar e cumprimentar um oficial SS incorretamente. Para cada prisioneiro que escapava deste inferno, 10 outros eram executados, uma política que levou Pilek a proibir outros combatentes da resistência em Auschwitz de tentarem escapar, como ele próprio relatou posteriormente em relatório. Todas as manhãs, os prisioneiros formavam fila para a inspeção ao lado dos corpos daqueles que haviam morrido durante a noite, amontoados ao seu lado. À medida que o campo crescia, composto principalmente por judeus e cidadãos soviéticos, mas também por poloneses, os esforços de recrutamento de Pilek também aumentaram.
Ele mais tarde afirmou ter reunido uma força de cerca de algumas centenas de homens. A Gestapo, a polícia secreta de Hitler, vasculhou as fileiras polonesas em busca de homens com experiência em organizações clandestinas de resistência. Os suspeitos eram retirados dos esquadrões de trabalho e executados. Graças à sua identidade falsa, Pilecki conseguiu escapar da detecção. Seus relatórios subsequentes, todos guardados na memória de prisioneiros libertados, informaram os aliados sobre o desenvolvimento de Auschwitz e os incitaram a atacar o campo. Mas Pilecki jamais ouviu falar de tais planos enquanto escutava a BBC em um rádio clandestino. Nem mesmo aviões aliados apareceram nas nuvens sobre o terreno de Auschwitz. No outono de 1941, Pilecki transmitiu ao comando de Varsóvia a notícia de novas câmaras de extermínio onde os doentes e deficientes do campo estavam sendo assassinados com Zyklon B, o pesticida de ação rápida que permitiria aos nazistas matar milhões. Pilecki e seus camaradas não tinham noção da dimensão total dos assassinatos no início e não compreenderam que o genocídio dos judeus da Europa estava acontecendo em escala industrial. Quem poderia conceber uma ideologia de assassinato em massa, escreve Fairweather, a ideia de exterminar um grupo inteiro de pessoas em meio a uma guerra em múltiplas frentes? Mas os prisioneiros poloneses logo compreenderam a lógica de Hitler. Judeus de toda a Europa foram trazidos para Auschwitz, escreveu Pilecki mais tarde. Os judeus, depois de alguns meses escrevendo cartas elogiando suas condições, foram rapidamente afastados de seus empregos e rapidamente mortos. A partir de março de 1942, trens transportando milhares de judeus chegavam ao campo todos os dias, e os nazistas trabalhavam o mais rápido possível para gasear e cremar a carga humana. Havia muitas mulheres e crianças nesses vagões, relatou Pilecki. Às vezes bebês em seus berços. Ali todos juntos iriam terminar suas vidas, como uma manada de animais conduzida para o abate. A deterioração das condições no campo reforçou a convicção de Pilecki de que os aliados teriam que bombardear o campo ou conquistá-lo com infantaria terrestre. Se não reagissem logo, alertou ele em outro relatório, os prisioneiros se encarregariam de uma revolta, embora ele suspeitasse que não terminaria bem. Ao longo de 2 anos, ele havia perdido muitos homens para os pelotões de fuzilamento e injeções tóxicas dos nazistas. Os prazos que Pilecki impôs a Varsóvia foram se esgotando, mas ele acabou se recusando a apoiar uma revolta ou uma fuga em massa que resultaria em um banho de sangue. Mesmo assim, seus companheiros de prisão arquitetaram diversos planos, o que ao menos ajudou a elevar o moral. A irritante recusa dos aliados a agir deixou claro para Pilecki que ele precisava escapar e tornar a fábrica da morte real para eles pessoalmente. Lendo depoimentos e memórias escritas pelos companheiros prisioneiros, diz Bartolomeu Capiccia, historiador do Centro de Estudos Totalitários do Instituto Pilecki, Pilecki sempre enfatizou que a fuga tinha que trazer algo maior do que apenas a vida de uma pessoa. No caso dele, significava reduzir drasticamente a possibilidade de iniciar uma revolta no campo e sentir que a liderança clandestina não entendia o que era o campo. Mas as chances de conseguir escapar eram baixas. Das cerca de 170 tentativas de fuga realizadas em 1942, apenas uma dúzia havia sido bem-sucedida, segundo Fairweather. No entanto, no início de 1943, Pilecki e seus camaradas acharam que haviam encontrado uma opção. Uma padaria supervisionada pela SS fora do campo, com uma porta de ferro que eles haviam aprendido a arrombar. Enganando um dos guardas, Pilecki conseguiu que ele e outros 2 homens, Jan Hedgey e Edward Cieselski, fossem transferidos para a padaria. Ao término do turno da noite, na madrugada de 26 de abril, segunda-feira de Páscoa, Pilecki e seus 2 compatriotas arrombaram a porta e fugiram como coelhos de uma fox.
Ouviram-se tiros, mas os fugitivos conseguiram chegar ao rio Vístula e à linha da floresta, onde viajaram por dias, principalmente à noite e com a ajuda de moradores poloneses ao longo do caminho, por território ocupado pelos alemães e intensamente patrulhado. A leste da cidade de Cracóvia, chegaram à aldeia de um de seus antigos companheiros de cela. Finalmente livre, Pilecki informou os líderes da resistência que um ataque ao campo seria imediatamente recebido por uma revolta interna, o que significava que estava em seu poder libertar Auschwitz e desmobilizar o campo de concentração. Ele resumiu sua experiência em textos mais longos, enfatizando o massacre dos judeus europeus em Auschwitz. Esses apelos também foram ignorados. Os aliados não levaram os relatórios de Pilecki a sério, mesmo quando chegaram outras comunicações que abordavam a mesma questão. Os aliados demoraram a compreender a natureza sistemática do assassinato dos judeus na Europa. Além disso, acreditavam que mesmo que esses relatórios fossem verídicos, derrotar Hitler no campo de batalha era a prioridade absoluta, e a libertação dos campos de concentração só ocorreria depois disso. Há um debate interminável sobre se Auschwitz ou as ferrovias deveriam ou poderiam ser bombardeados ou poderiam ter sido. Esta não é apenas uma questão logística, mas também moral. Mesmo que o resultado tenha sido meramente simbólico, teria enviado um sinal poderoso contra o genocídio. Mas os aliados priorizaram a vitória militar sobre a Alemanha nazista. O assassinato em massa de milhões de judeus e outros civis, antes disso, não foi realmente levado em consideração. Pilecki considerou imprudente retornar para sua família porque sua mulher, Maria, trabalhava como governanta para uma família alemã. Embora tenha conseguido se encontrar com Maria, ele nunca mais veria seu filho e sua filha. Em 1944, ele se juntou novamente ao Exército Nacional Polonês e participou da Revolta de Varsóvia, na qual os poloneses da cidade se insurgiram contra os ocupantes nazistas. Mas sem a ajuda dos aliados no oeste ou do exército soviético que se aproximava no leste, a empresa também estava fadada ao fracasso. As fotos granuladas em preto e branco dos vastos campos de destroços ilustram a ferocidade com que os alemães responderam, reduzindo a cidade a cinzas. A vida de Pilecki terminou de forma particularmente amarga e ironicamente sombria. Como um homem que lutou contra o domínio colonial e imperial sobre a Polônia durante toda a sua vida, ele viu a ocupação soviética de sua pátria após a Segunda Guerra Mundial como apenas mais uma encarnação de ditadura estrangeira. Ele voltou para a clandestinidade, lutando até ser preso pela polícia secreta polonesa, aliada aos soviéticos, em maio de 1947. Seus próprios estadistas o prenderam e torturaram por mais de um ano, antes de executá-lo por um pelotão de fuzilamento em 25 de maio de 1948. Ele tinha 47 anos. Como os combatentes de resistência clandestina eram considerados inimigos do Estado pelo regime comunista polonês, os familiares sobreviventes de Pilecki foram tratados como indesejáveis. Sua mulher, Maria, observa Fairweather, que colaborou com o leite dos parentes de Pilecki durante a pesquisa para sua biografia, trabalhava como faxineira em um orfanato católico. A história de Pilecki permaneceu desconhecida durante boa parte das décadas de regime comunista polonês, pelo motivo óbvio de que refletia negativamente sobre o governo polonês. Um historiador polonês reconheceu as contribuições de Pilecki durante a guerra em um livro de 1975, mas foi somente com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética que pesquisadores como Wiesław Janczyk e Adam Cira desenterraram por completo sua história, baseando-se em seus relatórios, em uma autobiografia sobre sua juventude e outros documentos. Em 1990, Pilecki foi exonerado postumamente e reconhecido por suas ações durante a guerra. Como escreveu o historiador Norman Davies em 2012, se houve algum herói aliado que merecesse ser lembrado e celebrado, esse era um indivíduo com poucos iguais.